Glória a Deus. Irmãos, aqui a palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 12, nós vamos ler apenas um versículo. Depois você pode deixar marcadinho aí, pega um papel, marca esse, nós vamos voltar aí depois aí, tá? Mas Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, versículo 21. A palavra diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor Deus e Pai, no nome do teu Filho Jesus, esta palavra ministrada que o Senhor quis, Pai amado, quer falar no nosso coração no dia de hoje, usa da minha vida, Senhor meu Deus, usa da vida dos teus filhos para agora preparar o coração para receber, Pai amado, a tua palavra, o teu querer, o teu ensinamento, a tua correção sobre nós e tudo mais, Pai amado, para tu, toda a honra, toda a glória e todo o louvor de tudo que acontecer aqui, nós entregamos ao Senhor em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos marcar aí, agora também Daniel, capítulo 6, deixa aberto lá também. Daniel, lá no Antigo Testamento, volta um pouco aí, né? Vai voltando aí Mateus, Malaquias, Zacarias, um pouquinho para trás, ainda está Daniel. Daniel capítulo 6, deixa ali marcar, a gente vai estar falando hoje sobre um homem de Deus, um homem que ele venceu o mal com o bem, um homem que ficou calado várias vezes, mesmo sendo injustiçado, e é isso um aprendizado para as nossas vidas, né? Quando a gente vê tudo o que acontece, às vezes a gente nem sabe porquê. Nossa, isso é muito para os irmãos, uma coisa muito estranha aconteceu comigo. Estava parando o carro para pegar com meu pai, para pegar nem lembro o que eu fui fazer, para pegar alguma coisa, e eu vi assim, só olhei que tem um moço pedindo dinheiro para um rapaz no carro na frente, e eu dei a ré assim, estava encostando assim, eu vi que aquele moço começou a falar um monte de bobagem, palavrão e tal, e eu sei que quando eu saí do carro, eu peguei, subi uma bicicleta, ele olhou assim, saiu e foi embora. Eu estava com a camisa verde, com guarani assim, então eu fui embora. Eu falei, nossa, que esquisito, né? Fui lá perto, tinha um lixo caindo lá perto do meu pai, peguei lá, coloquei o papelão ali em cima, né? O rapaz estava no carro e falou para mim, viu? Você viu ele xingando você? Eu falei, eu? Não fiz nada, né? Ele falou, não, mas ele começou a olhar para o seu carro, ali para você, começou a falar um monte de coisa, e subiu na bicicleta e saiu correndo. E eu dei dinheiro para ele, e ele saiu correndo. Gente, quando a gente está consagrando a nossa vida, acontecem coisas meio estranhas com a gente, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Mas saber que jamais, né? Se eu soubesse disso ainda, eu ia até conversar com o moço e falar para ele, não, por que você está desse jeito? Né? Não sei se ele ia aceitar o nome, eu não sei por que ele fez isso, estava falando isso, então eu entendo. Mas no meio que a gente vive hoje, às vezes não, quase sempre, acontece injustiça. Você vai para o seu trabalho, você faz o melhor, e a pessoa que faz o pior sempre é recompensada. Às vezes não é só isso no trabalho também, às vezes pode acontecer dentro da nossa casa, ou na escola, você faz isso, faz aquilo, parece que ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém. Mas Deus falou no meu coração hoje, aqui sentado sobre essa palavra. Diz assim: vença todo esse mal com o bem que eu trago sobre a tua vida. E Deus falou, eu vejo o que você faz. Amém? Tenha certeza. E a palavra diz isso, não importa o que é, agradar a Deus, não aos homens. Meus irmãos, um homem que agradou a Deus se chamava Daniel. A palavra diz no capítulo 6 do livro de Daniel, que pareceu bem a Dário. Dário era um rei naquela época, né? Constituído sobre todo o reino. Ele pegou ali, no caso, 120 ali, presidentes, e desses 120 presidentes, ele colocou acima deles 3 príncipes, sendo que um dos príncipes ali era Daniel, que não era daquele povo,
não pertencia àquele povo, que era do povo judeu, que tinha sido levado jovem. Daniel foi levado muito jovem ali. Daniel, no fim da vida dele aqui, quando ele tem as revelações lá no livro do Apocalipse, ele já está com mais de 80 anos. Mas ele foi levado muito novo, porque ele ficou ali 70 anos preso, 70 anos cativo. Mas quando ele chegou lá na Babilônia, né, no reino do Nabucodonosor, ele fez a diferença. O rei olhou e falou assim: pega esse jovem aqui, esses 3 amigos dele, separa para mim, porque eu quero fazer deles algo diferente. E a gente sabe que tudo ali em Daniel foi um exemplo de pessoa. E o que aconteceu? Caiu a Babilônia, surgiu um outro reino depois, Daniel continua sendo governador, caiu outro reino depois, Daniel continua sendo uma pessoa de importância, um governador, um príncipe, caiu outro reino, e Daniel continua sendo. E normalmente, se a gente pegar o livro de história e ver o que acontece com pessoas assim, como um reino tomava o outro, eles matavam todo mundo, aniquilavam, não estava nem aí. Mas Daniel fazia tanta diferença, as pessoas gostavam tanto dele, já pegavam e separavam ele, colocavam ele como príncipe, como governador, ou alguém ali de uma elevada condição dentro do reino. E assim foi. Mas acontece que a posição que ele estava causou ali no meio uma certa inveja e ciúme. E às vezes a gente olha para a nossa vida, mas do que estão com inveja de mim? Eu não tenho nada, eu não sou isso e aquilo. Às vezes, meus irmãos, o brilho do Senhor na tua vida, ela pode ofuscar, ela pode acontecer isso que aconteceu ontem lá comigo, sem eu saber nada, aquele rapaz estava nervoso, lá sei lá por quê. E isso, a palavra diz assim, quando as trevas, elas são dissipadas quando a luz chega. E quando a gente está em algum lugar, e está na presença de Deus, várias vezes ouvindo a palavra, aprendendo a palavra de Deus, você pode perceber. Você chega num lugar que tem pessoas ali que têm a mesma comunhão que você é tão ali feliz porque você entra naquele lugar e as pessoas não querem que você saia. Vamos conversar mais um pouco, vamos bater mais um papo, vamos ficar mais um pouco aí. Enquanto que as pessoas que são insuportáveis, o cara fala, vai logo embora, tal, fica assim. E Daniel, a palavra diz que ele era uma pessoa, olha o que diz o versículo 3, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes, tinham 3. Tinham 3 príncipes, mas Daniel fazia diferença. Ele ali olhava para ele, o modo que ele falava, o modo que ele se apresentava, o modo que ele agia, fazia diferença. Então a palavra diz que ele se distinguiu. E o rei ali, ele falou assim: bom, eu vou colocar Daniel acima de todos. Então vai ter os 120 presidentes, vão ter agora só 2 príncipes, porque desses 3 príncipes que existem, eu vou pegar Daniel agora e vou constituir ele como o segundo do reino, só abaixo do reino. Quando ficaram sabendo desse alvoroço, desse plano do reino, os inimigos de Daniel, eles já tentaram maquinar algo para denegrir a vida dele. Mas olha o que fala esse texto, que eu não estou acompanhando. Versículo 4. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião, ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. A palavra diz que aqueles presidentes, a todos aqueles, ele fala: não, Daniel não pode ser rei sobre a gente, Daniel não pode ser governador sobre nós, vamos arrumar alguma coisa contra ele, vamos denegrir a imagem dele, vamos ofender, vamos tentar fazer algo com que ele seja ali. E começaram a maquinar e pensar nas coisas, mas chegaram à conclusão: nós não podemos fazer nada contra ele porque não faz nada errado. A pessoa, que coisa linda se a nossa vida fosse assim, né? As pessoas procurassem maquinar para você, não olhasse e falasse: não posso fazer nada, ele não tem defeito, não tem isso, não tem aquilo. E a gente vê quando a gente estiver pronto assim, o Senhor vem e leva para ele. Né? Bom, então esses homens disseram, no versículo 5: nunca acharemos ocasião alguma. Olha o próprio inimigo falando: nós nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra a lei e a lei do seu Deus. Ou seja, eles queriam procurar dentro da lei dos homens, ou se ele fazia alguma coisa contra Deus que ele não fazia, alguma culpa dele para falar: olha, rei, Daniel simplesmente está do lado torto da coisa, Daniel é um homem que... E a palavra diz assim: então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram: rei, eu vou resumir para vocês o que ele fala ali. Senhor, eu acho que eu não dito aqui. Sempre assim, né? A pessoa vai e elogia aquela que está em cima, ou seja, dá honra, poder a ela, dizendo: o Senhor é como Deus, o Senhor é maravilhoso. E eu vejo que tem pessoas que oram aí para nos
acontece. Isso aconteceu, gente, várias vezes, né? Estão lembrados lá da vida de Esther, você olha lá atrás com o Mardoqueu, aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, o inimigo não muda a tática dele, ele vai e volta e continua e faz a mesma coisa. Ou seja, e assim ele age na vida de uma pessoa do crente. Ele vê qual que é teu erro, qual é a tua falha, e a palavra diz que ele é o acusador das nossas vidas. Ou seja, ele procura algum vício, alguma culpa para falar, ah não, ele está desse jeito. Mas a palavra diz que a destra de Deus nós temos um advogado. E não é simplesmente um advogado, ele é um advogado fiel e justo, Jesus Cristo. Hoje o inimigo não tem como mais acessar esse lugar celestial, chegar lá e acusar a tua vida, porque ali Jesus só vai se levantar para falar assim: eu já paguei o preço pela vida, eu já paguei o preço daquela vida, eu morri na cruz, e não foi pago baixo o preço dessa palavra, o alto preço foi pago por nós. O alto preço, o preço de sangue. Deus pegou o que ele tinha de melhor. Deus podia falar para o inimigo, falar: você é dono do mundo? Tudo bem, então pega metade para você. Você fica com a asa, fica com a oceania, fica com tudo para você. E esse lugar é meu. Não, Deus falou que eu vou dar o meu melhor para comprar a vida da humanidade, não o povo. Então ele dá o filho dele, Jesus Cristo, paga com o melhor dele para a minha vida e para a tua vida. Eu duvido que aqui você pode, o que mais aconteça na tua vida de ruim, você pode dar tua casa, você pode dar teu carro, você pode dar teus bens, mas eu tenho certeza que você jamais vai pegar o teu filho e vai falar assim: toma o meu filho como parte do pagamento. Deus fez isso. O amor dele é incondicional para as nossas vidas. Um amor que nós não entendemos, um amor que a palavra diz assim: ele nos amou de tal maneira, quer dizer, uma maneira que não é alcançada, entregando o filho dele por nós. Bom, meus irmãos, a palavra diz assim que eles foram lá e começaram a falar com o rei, né, para que ele fizesse um pedido real. E falaram assim com o rei: mas faça alguma coisa que não possa revogar. O senhor não possa voltar para trás. O senhor falou para falar. Então, se um homem ali falasse alguma coisa contra o rei, ou orasse para outro Deus, ou buscasse a presença do rei, ele ia ser jogado numa cova dos leões. E a situação que aconteceu com Daniel? A palavra diz que 3 vezes, no versículo 10, no dia, Daniel se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A palavra diz aqui que ele chegava na casa dele e a janela, olha um pouquinho, estava virada para Jerusalém, na casa dele, falava assim: Jerusalém, a minha pátria está ali. Ele abria a janela. 3 vezes por dia ele ajoelhava, ele orava a Deus na manhã, na tarde e na noite. Ele buscava a presença de Deus. E aí os homens passaram lá: ele está fazendo o que está orando, vamos lá, vamos contar para o rei. Vamos contar isso para o rei, e não podia se revogar nada disso. A palavra diz assim no versículo 14: ouvindo o rei a respeito de Daniel, a palavra diz assim: o rei ficou muito penalizado. O rei já tinha colocado uma sanção, já tinha colocado um edito ali, que se algum homem fizesse isso, não morreria, seria jogado na cova dos leões. Quando ele ficou sabendo que foi uma armação, não tinha como voltar atrás, porque os presidentes chegaram e falaram: não, mas Daniel está fazendo isso. Daniel abre a janela da casa dele na manhã e ora ao Deus dele, à tarde ele abre e ora de novo, de noite ele abre e ora de novo. 3 vezes por dia ele faz isso. O rei ficou penalizado, falou: vou perder, eles estão armando para me perder o meu melhor nome, mas agora eu já assinei, né? Já assinei esse decreto, não posso voltar atrás. Incrível que vão até Daniel, né? Ouvindo então o rei, versículo 15: então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: rei, sabe, ó rei, isso é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança do rei determine se possa mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Incrível que aqui eu não vejo Daniel chiando, reclamando ou falando: que injustiça é essa lei que fizeram com a minha vida? Às vezes acontece uma coisinha que nós já levantamos nossa voz para Deus e falamos: Senhor, o senhor não está vendo o que está acontecendo com a minha vida? E Daniel não falou nada disso. Daniel foi mudo, Daniel foi calado. Assim Jesus foi pela nossa vida também breve. Ele foi como um cordeiro imaculado, sem mancha nenhuma, para morrer no nosso lugar, e mudo ele foi. Ele entrou ali mudo naquele lugar. A palavra diz então que o rei selou com o seu anel, e com o anel do
para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. O rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite em jejum. Presta bem atenção. O rei não podia voltar mais atrás, mas o rei dele pensou a burrada que tinha feito. Ele tinha entrado naquela conversa fiada daqueles homens e falou: e agora? Fizeram a minha cabeça e eu entrei nessa maracutaia e vou jogar o inocente na cova. Só que o rei não podia mais voltar atrás. Então o rei vai lá, sela aquela carta para que Daniel fosse jogado na cova. A palavra diz que o rei, ele não conseguiu dormir. Ele começou a interceder por Daniel. Mas o rei conhecia o Deus de Daniel? Não conhecia. Mas depois ele ia conhecer quem é esse Deus de Daniel. Assim é na nossa vida, quando nós passamos por problemas e por lutas. E às vezes nós passamos calados. Né? Deus não permite a gente nem abrir a nossa boca. Porque nós sabemos que nós temos, na destra do Pai Todo-Poderoso, um advogado que defenderia a tua vida. A palavra diz então que o rei dirigiu-se para seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou de trazer à sua presença instrumento de música. O rei, quando muito queria dormir um pouco antes de dormir, o pessoal levava música para ele, para que ele dormisse alegre. Hoje eu não quero. Hoje é dia de tristeza, hoje é dia de luto, estou em jejum, porque meu amigo não é só um simples servo meu, ele é meu amigo. Ele injustamente foi colocado numa cova. Mas o próprio rei não podia voltar atrás, porque ali já ameaçaram o rei, falou: rei, se o senhor voltar atrás, o senhor está indo contra a lei dos medos e dos persas, que era o povo que estava naquele tempo governando aquela região ali, logo depois da queda da Babilônia. Bom, pela manhã cedo ele se levanta. O rei cedo ele levantou e foi com pressa para ver o que tinha acontecido. Pergunto para você, se você no lugar do rei, você nem queria ir e falou assim: bom, ver o quê? Pedaços de Daniel numa cova? Mas a fé do rei foi que algo sobrenatural pudesse ter acontecido. O rei não acreditava em Deus, gente. E ele foi. Porque ele falou: não é possível. Se eu errei, se eu fui injusto, esse Deus que ele serve, que ele ora 3 vezes por dia, esse Deus é justo, o Deus de Daniel. Ele foi por causa da fé de Daniel. Ele falou: vou. E foi. Com pressa, correndo na cova, essa palavra de Deus. E chegando na cova, chamou a Daniel, mas ele estava com uma voz triste. O que será que aconteceu com ele? E falando o rei, disse: Daniel, servo do Deus vivo. Olha o que ele fala já. Daniel, tu és servo do Deus vivo. Dar-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Ele estava dizendo assim: Daniel, você é um servo de verdade de Deus. Você é um crente mesmo. Ele estava falando. Dá o acaso que o teu Deus, esse que você serve, esse que você ora 3 vezes por dia, esse que eu nem conheço, mas passei a noite jejuando pela tua causa, a quem tu continuamente serve, por acaso te livrou da boca dos leões? Ele faz uma pergunta. Talvez a gente do outro lado fale assim: mas eu estou perguntando para um morto lá dentro. Uma cova trancada, cheia de leões famintos lá dentro. Fecharam a cova, jogaram naquela cova, dentro da cisterna, fecharam com uma pedra ali. Então, mas ele ouviu uma voz. Então Daniel falou: rei, ó rei, tu vives para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. A inocência não foi o homem, não foi o rei, não foi ninguém. Deus viu. E Deus falou: ele não vai morrer, porque ele é inocente. E a palavra diz assim: porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então os homens procuraram na vida de Daniel algo que ele fizesse contra Deus ou contra o rei. Ele só foi abrir a boca depois que ele estava salvo. Ele falou: Deus, rei, Deus enviou o anjo dele aqui e eu fui salvo, porque ele achou inocência na minha vida. Ele sabe, ele conhece a minha vida, ele conhece quando eu acordo, ele conhece a minha vida não só quando eu estou na igreja, quando eu estou lá fora. Ele conhece o que sai da minha boca, ele conhece a minha fala, ele conhece
Ele conhece, esse é o Deus que eu sirvo. E como o Senhor também fica sabendo, rei, nunca eu fiz nada, nunca falei mal do Senhor, nunca cometi delito algum também. Só aí depois que ele passou pela cova, ele foi falar. Ele não falou antes, porque ele sabia que no céu, além de ter um advogado fiel do lado dele, existe um justo juiz que é Deus. Amém? Então o que diz a palavra do Senhor? Olha um pouco. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel pode ter ficado com um pouco de medo ou algo assim, mas quando ele entrou na cova, ele falou assim: eu não estou andando sozinho. A palavra diz assim: quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quer dizer, você não vai morrer afogado. Quando você passar pelo fogo que é ardente, chama alguma gente sobre a tua vida. Quer dizer, Deus, Ele não retira a gente disso, mas Ele fala: você vai passar, mas eu vou passar com você. Essa é a diferença. É aí que a gente tem que crer. Nós temos lutas nessa terra, mas Deus está conosco. O controle é total dele, pleno dele. Ele é um justo juiz que está vendo a nossa vida. Existe um advogado defendendo a nossa causa, que é o filho dele. Existe um acusador do outro lado, Satanás acusando a nossa vida, e muitas vezes usando a vida de pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que são familiares, pessoas que são até mais chegadas, e que estão como é que pode, emprestando a boca do diabo falar. Mas o que eu tenho que fazer então? Calar. Vença o mal com o bem. Amém? E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Qual que acontece daí com o inimigo? Foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, toda sua família, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Quando os leões se apoderaram deles, desmigalharam todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gentes diferentes e línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito em decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temem perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas do céu, na terra, e Ele livrou Daniel do poder dos leões. Para finalizar, a palavra diz assim: então Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro e Persa. Esse jovem Daniel, chegou muito jovem lá, ele reinou com a Babilônia de Nabucodonosor, reinou no reinado Medo-Persa, que eram dois povos ali que estavam reinando naquela época. Ele foi governador ali também, junto com o rei Dário. E depois com o rei Ciro. A palavra diz aqui, Ciro, que era o Persa, ele também foi governador. Então, do começo até o fim, ele chegando jovem numa terra distante, numa terra que ele era considerado inimigo, ele se torna amigo daquelas pessoas, e não só um amigo, uma pessoa que as pessoas podiam confiar e ter a certeza, porque ele servia um Deus vivo. Amém? Então seja assim para a tua vida também. Volta agora o texto lá em Romanos. O que diz a palavra? É muito importante. Eu cheguei hoje aqui, eu li hoje essa palavra aqui, Romanos 12, versículo 9. Fala assim: o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. O amor, presta atenção que fala, seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos, ou seja, com a igreja, com os nossos irmãos que estão aqui hoje, comuniquem-se nas suas necessidades. Quem tiver problema, fala um com o outro. Seguir a hospitalidade. Você sirva essa pessoa. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram.
sede unânimes entre vós, e não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos nas humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Hoje em dia a gente vê, né, tanta soberba, pessoas presunçosas, até no meio da igreja, mas Deus diz assim: não fiquem almejando essas coisas altas que são terrenas, isso vai ficar tudo aqui e acaba tudo. Diz a palavra de Deus que a ferrugem vai acabar com isso aí, o ladrão não leva, mas ambiciona a coisa de Deus, coisas que são altas no reino de Deus. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Não fique irado, não dê lugar à ira, não. A vingança pertence ao Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Olha o que você faz. Você amontoa brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém?